Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 4.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João Pedro, beleza? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A gente já estava contando mesmo com isso, mas agora está oficializado. Aí olha só essa tela, que ela é interessante. São Paulo contratou o Orejuela, ele tem 25 anos. O Miranda, que você viu aí oficializado, tem 36. O William, que a gente anunciou ontem, aquele que foi do Palmeiras, 34 anos. O Benítez, vamos ver se pinta, né? Está em negociação, tem 26. O Bruno Rodrigues tem 24, já chegou, aquele que era da Ponte. E o Éder agora, atacante Éder, né, da Inter de Milão, que estava no futebol chinês, que jogou pela seleção italiana, Eurocopa pela seleção italiana, inclusive, 34 anos. Ou seja, o São Paulo, a gente pode pegar 3 exemplos aí que são os mais recentes. Miranda 36, William 34, Éder 34. Ô Pascoal, tá certo isso que o São Paulo tá fazendo? Quer dizer, a gente tava falando, tinha muita molecada de Cotia e tal, pá, entrando no time, principalmente ano passado, com o Diniz e tudo. De repente, o São Paulo tá fazendo uma troca, tá com outro olhar. Como diria assim o Zinho Malta, tá certo ou tá errado? Bom, primeiro, você já tem que levar em consideração que o São Paulo tem um jogador de 36 para 37, que é o Daniel Alves, se não me falha a memória. Isso. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Acho que é de 36 para 37. Com mais 3 de 34, são 4 jogadores acima de 32 anos. Eu acho que o jogador hoje tem mais longevidade e tal. Eu até entendo que isso possa acontecer. Mas eu tô achando que tá virando um time veterano. Eu tô achando que se botar todo mundo para jogar, tá virando um time veterano. A ideia é fortalecer o time, mas são jogadores veteranos que estão chegando. Então, aquela jovialidade que tinha o São Paulo, aquele ímpeto que tinha o São Paulo, de repente, você vai falar assim, mas o Éder? O Éder foi contratado porque o São Paulo perdeu o centroavante que saía da área. O centroavante não é mais, perdeu. O Brenner não está mais no São Paulo. Aliás, vendeu bem o Brenner para o futebol norte-americano, vendeu bem. Mas ele não está mais lá. É o jogador que fazia uma ligação muito legal, né, com o Luciano. Então o São Paulo busca alguém que faça esse contato. Aí trouxe um jogador de 34. Precisa dar um pouco mais de experiência para a zaga. Aí traz o Miranda. Um pouco mais de qualidade e presença no meio-campo. Aí traz o William, outro 34. Eu estou achando que já tem um de 36 para 37. Eu estou achando que está virando time de veterano. Isso às vezes pesa na hora que você vai precisar daquela palavra que é ritmo do jogo. Isso às vezes pesa. Mas vamos aguardar. Eu acho que o São Paulo está montando um time dentro do que pensa o treinador, mas ainda falta um centroavante. Do estilo de jogo do Crespo, vai faltar o centroavante. Não adianta nada você ter 2 laterais que passam como foguete pela linha de fundo e para cruzar a bola na área você não tem um centroavante. Você tem 2 jogadores que saem da área para buscar o jogo. Aí muda a figura, você vai precisar de um centroavante. E é isso que o São Paulo vai precisar. Eu vou dizer pra você, acho legal ter alguns jogadores experientes, mas muitos, não sei não. William. Mas não foi isso que faltou nesse time, hein? Pode falar, Sormani. Não, é que eu dei uma pesquisada aqui, eu vi o seguinte, o valor do Ganso, da multa dele, era 25 milhões de euros. O Santos recebeu 24 milhões de reais por 45 milhões... por 45%, perdão, do que era o que ele tinha de direito. O resto era da DIS, do jogador, um monte de coisa lá. Isso. Exatamente. Isso, Os 24 milhões foram por exatamente. 45% do valor do passe do jogador. O jogador, direitos econômicos, né? E o Ganso, o valor da multa dele era de 25 milhões de euros. Ah, então pronto. Então tá esclarecido. Bom, mas já que você pegou a palavra, quero te ouvir sobre o São Paulo. Vamos lá. São Paulo está envelhecendo assim perigosamente
ou isso faz bem, é justamente o que faltou o ano passado, o São Paulo está tentando corrigir isso? Essa pergunta é boa, né? A gente está tentando descobrir aí, entender essa situação. O São Paulo nunca foi um time que, se você pegar, o São Paulo sempre foi um clube comprador de jogadores jovens, né? Também a sua base é espetacular. Que grande. Contratou o Ganso, mas o Ganso era um garoto na época, né? Tem um problema de lesão. Agora, eu nunca vi o São Paulo contratar tanto jogador assim. O Kaká voltou, é verdade, mas tinha um histórico com o São Paulo. Mas agora vem Daniel Alves, o Miranda também tem um histórico, tá retornando. Eu não sei, William, eu não tenho uma opinião fechada ainda sobre esse assunto, mas eu acho que a mescla seria importante, porque o peso dos anos do São Paulo sem um título é muito grande. E se você colocar um time só com garotos em campo, talvez eles não suportem tudo isso. É preciso ter esses veteranos, esses jogadores cascudos, para botar a cara, a tapa nos momentos que for necessário. E não deixar, por exemplo, um garoto aparecer lá para dar entrevista, entendeu? Então eu acho que essa mescla, em função do que o São Paulo está vivendo nesse momento, é importante, mas precisa tomar cuidado com quem contrata. Eu falei aqui, eu não sei como é que está o Miranda. São Paulo deve ter monitorado, óbvio. Exatamente. Óbvio. Então, eu acho que é uma política boa, interessante, mesclar essa molecada que o São Paulo revela tão bem com esses jogadores mais cascudos que vão segurar o rojão nesse momento que o São Paulo precisa ganhar o título. O São Paulo está na fila. Desde 2012. E desde 2008 só ganhou um. E mais de 50 campeonatos disputados. É muito pouco para uma grandeza como é o time do São Paulo. Sim. O professor, esse é um ponto interessante. A questão é não só a idade, a qualidade, né? O Miranda... Isso me preocupa mais. Né? O Miranda a gente sabe que é muito bom, mas tem a questão da física, como é que tá. E aí você tem o William, para mim é uma interrogação, e vou ser muito sincero, o Éder também é uma interrogação para mim, professor. O problema é esse. Claro que a faixa etária alta também assusta. Você fala assim, poxa, aonde vai a média de idade desse time? Porque todo mundo que a gente citou aqui está chegando para jogar. Esses caras estão chegando para pegar a camisa. Não é para compor elenco. Então você tem o Miranda, uma incógnita. O Helder, que estava jogando no time do Miranda na China, uma certeza a gente tem. Ele não está naquele auge de quando se naturalizou italiano e jogou até Euro pela Itália. Não é aquele momento dele. Né? O William, tudo bem, talvez seja mesmo recentemente, também não estava sendo utilizado. Então a única certeza de futebol hoje dessa lista aí é justamente quem não está acertado, que é o Benítez. Esse a gente tem uma lembrança recente de muito bom futebol pelo Vasco. Os demais, mais do que veteranos, além dos veteranos, ser veterano já, claro, pesa contra, porque também é uma âncora no time, né? O time vai ficando mais pesado. A gente não pode esquecer que o São Paulo vem recentemente de um time que tinha Nenê e Diego Souza e a gente criticava aqui, dizia que não dá para jogar assim, que era pesado, que eram dois jogadores, além da idade também a condição física deles já não era a mesma. Quer dizer, o São Paulo vai retornar a isso. Eu acho uma aposta arriscada no atacado em veteranos. Eu entendo a ideia de mesclar, até porque muitos desses títulos que o Sormani falou que o São Paulo perdeu ou em mata-matas, ou em um momento decisivo, como esse último brasileiro, que ali faltou também um pouco mais de, não sei nem se por serem veteranos, mas ali teve um ruído, né? Talvez o São Paulo resolva isso nesses momentos decisivos. Um time mais experiente talvez não perca tanta classificação para Mirassol, para Penapolense, para tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Mas, por outro lado, aquela âncora vai puxar o rendimento do time para baixo em termos de mobilidade, de agilidade, uma coisa que o São Paulo precisa mais hoje. Então eu tenho dúvida, mas antes da veteranice, eu colocaria um questionamento no momento que esses jogadores atravessam. Dessa lista aí, eu só boto a mão no fogo hoje, futebolisticamente, pelo Benítez. Sim. E o Éder, o Facinca, para a gente fechar, daqui a pouco, na sequência, a gente vai falar do Corinthians, estreia na Copa do Brasil contra o Salgueiro, e o pessoal está preocupado lá com o Salgueiro, hein? Vamos analisar isso já já. Éder é o cara pela posição, pela experiência, pela necessidade do São Paulo. Ele vai chegar chegando ou
Alto lá, vamos devagar. A história aí de seleção italiana, Inter de Milão é bacana, mas ainda tem muito para mostrar aqui porque é uma interrogação. Ele junto com o Miranda veio na titularidade da equipe do Jiangsu Suning, né? Os dois foram campeões, eram titulares, então estavam jogando. O nível do futebol chinês é claro diferente, beleza, mas estavam em ritmo de jogo e vem num momento bom de carreira. Eles vêm campeões. Não é que eles voltam na China porque ganharam muita grana, não jogaram nada e vão tentar encostar num bom contrato por aqui. Estavam jogando no nível em que, obviamente, era exigência do país. Beleza. O Éder é um ponta de lança. O Éder é um jogador que vai fazer base para o centroavante. Ele é um atacante meio ponta de lança, ou seja, vai fazer um segundo atacante. Pode jogar aberto pelos lados. Não é um velocista. Não é um cara de profundidade. É um cara que joga mais por dentro. Então, o São Paulo, com isso, ele ganha mais corpo numa região em que, às vezes, era mais vulnerável, que era a criação, o meio-campo. Um cara para fazer, né, aquela bola mais amaciada para quem vai chegar na finalização. Então o time fica, claro, um pouco mais lento, menos agudo, mas mais inteligente. O que me chama a atenção é o seguinte, quando pega o que foi o elenco do Crespo no Defensa e Justiça para esse do São Paulo, sabe quantos jogadores acima dos 30 anos o Crespo tinha no time titular? Quantos? O Delgado, que era o lateral zagueiro pela direita. Só. O resto, todos jogadores menos de 30 anos. Esse São Paulo provavelmente vai ser formado por atletas mais velhos em campo. Então o Crespo, como é um cara que gosta de trabalhar muito, velocidade, intensidade, a ultrapassagem dos jogadores, eu quero ver como que ele vai tirar dessa média de idade mais alta, de atletas mais experientes, esse ritmo mais intenso no trabalho dele. Pode dar certo? É óbvio que sim, porque são bons jogadores. Agora é aquela coisa, vai ter o Éder por dentro, vai ter o Benítez por dentro, ele tem Igor Gomes por dentro, o Daniel vai continuar brigando por vaga por dentro até quando? Se tá contratando um monte de cara pra vaga que é do Daniel. Já não é o momento de, então, trazer ele para uma posição que mesmo veterano vai se sentir mais confortável e pode render mais ao São Paulo? Até porque a tendência de um esquema com 3 zagueiros? Pergunta pra gente responder nos próximos programas. Agora é hora do Corinthians. Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o Salgueiro. E é aquele jogo único. Corinthians... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.